Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a este podcast Homem que é Homem e vamos conversar hoje sobre as uniões prematuras. O que acha, Eugênio, desse tema para hoje? Olá a todos e a todas, e eu, Eugênio Brás, acho esse tema fantástico e extremamente relevante para o nosso contexto moçambicano. Eu e Eugênio Brás vamos conduzir esta conversa hoje. Meu nome é Gilberto Macuaco Arilali e vamos dar boas-vindas então a Benilde Alivilo, ela que é a representante, é diretora executiva do ROSC. O ROSC é Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança. Então não há melhor pessoa que teríamos aqui no estúdio para conversarmos sobre as uniões prematuras. E se calhar começaríamos, Benilde, uma vez mais, boas-vindas ao podcast. Podemos trazer aqui um quadro, digamos, para começar, das uniões prematuras. Sabemos que o nosso país não está numa melhor posição, seja a nível da região da SADC, seja também a nível da África, quizá a nível do mundo. Então, temos também uma realidade que é um pouco diferente, olhando para Moçambique é grande, é bastante extenso. Temos a região sul, a região norte e a região centro, mas existem lugares onde temos maior concentração da população e é onde também temos maiores problemas ligados às uniões prematuras. Qual é o quadro que podemos traçar atualmente das uniões prematuras de Moçambique? Olá a todas e todos, muito bem-vindos também a esta conversa que vamos ter e agradecer também aqui ao Gilberto e ao Eugênio por esta oportunidade. Sim, Gilberto, infelizmente nós temos um quadro negro. Só para termos uma ideia, ao nível do mundo, estamos na 10ª posição, ao nível da África estamos na 7ª ou 6ª posição, giramos aí 6ª, 7ª. Ao nível da África Austral estamos em 2º lugar, depois do Malawi. Estamos no top 10. Portanto, estamos exatamente do mundo. Não bonito, né? Não nada bonito. Né? E até ficamos com receios porque nos últimos tempos nós tivemos desastres naturais como o ciclone Idai, não é, o Kennedy, tivemos mais recentemente outros aqui em Maputo, depois temos a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Então, infelizmente, ainda não tivemos um levantamento por parte do INE, não é, que é a instituição que qualifica os dados, podemos usar. E que também estes fatores também às vezes influenciam também para maior número, né? Exatamente. Porque as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. Exato. Por isso é que eu dizia, precisamos atualizar, mas de todas as maneiras o quadro não é bonito, infelizmente, né? E se olharmos para as regiões, há sem dúvidas a região norte, né? Até temos visto que quando vemos a pobreza, a questão da pobreza, o analfabetismo, a questão das gravidezes precoces, nós vemos que a região do norte, isto é, Niassa, Nampula e Cabo Delgado, são sempre as províncias com maiores taxas. E isso também influi na questão das uniões prematuras, porque já está provado que quanto maior é o nível acadêmico da mulher, menor é a possibilidade dela ter filhos ainda bastante novos. Então, isso está muito relacionado, né? Mas também é importante dizer que mesmo nas regiões onde dizemos que não é tanto, os dados são assustadores. Exato. Quando a gente fala de Inhambane, a gente fala de Gaza, falamos de 40%, estamos a dizer que em 100 meninas 40. É muito. É assustador. Então, é assustador. Portanto, eu acho que, digo sempre muitas vezes isto, infelizmente nós só decretamos situação de calamidades quando é cheias, cheias e secas, mas a situação das uniões prematuras em Moçambique, para mim, deveria ser uma situação de emergência. Exato. E por que situação de emergência? Porque nós temos praticamente uma em cada 2 meninas que é vítima de uniões prematuras. Significa que se nós não acelerarmos o nosso passo naquilo que é o combate às uniões prematuras, estaremos praticamente a fazer muito pouco. Estamos a comprometer o futuro do país, né, as próximas gerações. Né? Mas antes, Benilde, acho que muito interessante, só para os nossos ouvintes também, as pessoas que vão ver,
Colocaste alguns fatores que contribuem para as uniões prematuras, mas pela experiência de trabalho que tem tido. Se formos a fazer uma escala para uma pessoa que não sabe de que se trata, qual seria o principal, de topo, fator que promove as uniões prematuras? É a questão da dignidade. A dignidade. A consideração de que a rapariga é um ser igual ao rapaz. Né? É verdade que nós falamos pobreza. Sim. Mas a pobreza numa família afeta todos. Sim, exato. Afeta mulheres, afeta homens, afeta raparigas, afeta rapazes. No entanto, quando é para vender alguém, porque as uniões prematuras, conhecidas como casamentos prematuros, é vender alguém, vende-se a rapariga. Desculpe só cortar, acho que isso é extremamente interessante a dizer, porque a pobreza, bem disseste, afeta todos. Exato. Por que se vende a rapariga? Exato. Aí nós encontramos o cerne da questão. É que a rapariga não tem a mesma dignidade, não tem a mesma consideração que tem numa família. Exato. Né? É raro nós ouvirmos falar que foi o rapaz que foi vendido. Eu acho que não se deve vender nem rapazes nem meninas, mas as meninas são aquelas que são vendidas. Então, para mim, a pobreza não é a principal causa. Mas pode ser um fator perpetuador. É isso que deve se desconstruir, esclarecer. Exatamente. Não se pode dizer que a pobreza é a causa. Não. Tanto mais que muitos de nós aqui, se calhar, viemos de famílias pobres. Mas, se calhar, porque nossos pais tinham uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver o mundo. Não foi isso que nos aconteceu, né? Então, a pobreza é sim um fator perpetuador, mas não é a principal causa. A principal causa é a questão da dignidade. Isso também remete-nos também a olhar um pouco para como é que nós socializamos as meninas, como é que nós socializamos os rapazes. Acha que o país estaria a trabalhar neste processo de transformação, digamos, das normas sociais? Isso fala um pouco a nível de políticas públicas. Será que elas nos orientam para desconstruirmos as normas sociais que são um fator que propicia, não é, este problema que nos leva a essa a falta de dignidade? Não é? Porque há relações de poder que estão claras aqui, e a não valorização da mulher, consequência também, da própria rapariga. Como é que estamos a nível de políticas públicas? Qual é a sua opinião em relação a isso? É verdade que é importante reconhecer que avançamos. Avançamos bastante quando temos programas nas escolas, os SAGES, que são os programas de apoio amigo ao adolescente, quando já vemos a se falar muito sobre essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos, já vemos também a se falar da questão, a discutirmos um pouco a questão dos ritos de iniciação e tal. Isso também toca um pouco com a questão das normas sociais. Então, avançamos, mas ainda estamos muito aquém. Ainda estamos muito aquém. A minha sensação é que quando uma questão tem a ver com cultura e tradição, nós vemos como algo intocável. É tipo, não, é tradição, então vamos deixar. E aliás, não, até porque parece que a cultura e a tradição está muito acima dos direitos humanos. Exatamente, né? Queria chegar aí, né? E eu penso que em determinados momentos nós temos que reconhecer a cultura, e a cultura tem coisas boas também, muito boas, que nós muitas vezes não usamos, né? Ou pouco usamos, né? Mas as coisas mais geralmente justificamos para dar uma legitimidade à violência. E eu queria justamente pegar essa componente da cultura, porque a cultura, todos sabemos que são dinâmicas. A cultura é dinâmica, não é estática. Quer dizer, que a forma como nós expressamos culturalmente hoje não é a mesma que o povo moçambicano, neste caso, nessas comunidades, inclusive, se expressavam 50, 100 anos atrás. Então, quer dizer que esse argumento da cultura, que até chega, como dizia bem o Gilberto, a ficar acima dos direitos humanos, nas vossas experiências, nos diálogos, como é que tem sido abordada essa questão? Justamente para poder atacar, visto que também ela contribui, e de certa forma, às vezes assim, esta é a nossa cultura, não vamos mudar. Entretanto, nós temos sempre nos nossos trabalhos mostrado às pessoas que mudamos sempre, estamos em constante mudança. E elas reconhecem. E reconhecem que estamos em mudança. Então, pode talvez elaborar um pouquinho mais nessa vossa experiência. Talvez primeiro dizer que, olha, nem sempre é cultura. Sim. Porque é importante discutir o que é cultura, né?
Porque repare que se nós formos a falar a forma como as pessoas se vestem, a forma como nós estamos vestidos hoje, será que tem a ver com a nossa cultura? Não, mas nós usamos porque é bonito, é conveniente e fica-nos bem e gostamos. Né? Infelizmente isso já não acontece quando falamos de violência baseada no género. Defende-se que é cultura, tem que ser aquilo. Muitas vezes não é a cultura. Né? Por exemplo, a questão de um pai se envolver sexualmente com uma filha. A gente diz, é cultura. Não, eu discuti isso um pouco com o meu pai. Eles disseram, não, isso não é cultura. Até porque na nossa era, isso era um pecado de tal tamanho, né? Sim. Mas hoje, nós estamos a pegar isso como se fosse cultura. Então, nem sempre é cultura. Agora, mesmo quando é cultura, não podemos aceitar que uma cultura esteja acima dos direitos humanos de algum grupo. Sim. Né? Porque muitas vezes as questões de violência contra as mulheres, contra as crianças, é justificada como uma questão cultural. Mas é porque nós vivemos numa sociedade também patriarcal. Sim. Porque o mesmo não se aceita em relação aos homens. Agora, é verdade que temos de trabalhar muito. Nós, por exemplo, agora estamos a trabalhar no sentido de ter uma rede de líderes comunitários. Isso é muito bom. Né? Sim, fizemos lançamento. São eles os guardiães. Exatamente, porque... Esse é um grupo muito importante. Não queremos eles só como parte do problema, porque temos que aceitar que alguns não é? Sim, promovem, ainda tem isso. Mas sabemos também que eles são parte da solução. Sim. Então, temos uma rede de líderes tradicionais e temos líderes campeões que estão a fazer coisas maravilhosas, que estão a tirar meninas das uniões prematuras, que estão a fazer, que nós temos a eles como um nosso parceiro forte neste combate às uniões prematuras. E lembro-me que há 2 anos fizemos um evento, tivemos aqui quase 300 líderes comunitários. E trouxemos também líderes de outros países, como Zimbábue, Malau. Participamos deste evento. Que tem muito boas experiências. Foi muito bom. Então, é muito bom pôr a eles em contato com eles e mostrar que eles têm muito poder. E falam o poder a linguagem do povo. Exatamente. Entendem um pouco. Exatamente. E as comunidades respeitam. Respeitam. E que esse poder que eles têm pode ser usado para transformar vidas, para salvar vidas. Então, eu penso que precisamos de fazer mais programas que trabalham com estes que são os principais atores a nível da comunidade. São líderes tradicionais, são parteiras tradicionais, líderes religiosos e há outros líderes que eu incluo no conceito de líderes comunitários, que são os chefes de quarteirão, secretários de bairro. Muitas vezes eles são a primeira porta que a vítima se direciona. Então precisamos trabalhar com os chefes de quarteirão, com os secretários do bairro, com as ligas femininas dos partidos políticos, que estão lá a fazer o trabalho deles político, mas também tem que levar esta mensagem. Né? Usar muito o teatro comunitário, trabalhar a mídia, nesse caso também. Então, nós precisamos de ir para baixo e buscar isso. Ao mesmo tempo, também temos que trabalhar ao nível mais alto, porque não significa que o fato de eu ser doutora, o fato de eu ser ministra, o fato de eu ser chefe de departamento, o fato de eu ser... já ultrapassei esses aspectos todos, não. Aliás, porque já está claro que sempre, quando estamos até nestas posições, carregamos os nossos tabus, carregamos as nossas crenças para o nosso trabalho. Exatamente. Né? Na esfera doméstica, todos esses atores, desde os mais séniores, enfrentam os mesmos tabus, os mesmos preconceitos, são vítimas desses valores negativos que vêm da tradição e da cultura. Todos na esfera doméstica. Na esfera pública, quer dizer, que nos espaços públicos, nós tendemos a projetar uma imagem politicamente correta e tal, mas na esfera doméstica o cenário muda. Exatamente. Até porque, muitas vezes, alguns líderes preferem assumir esses comportamentos porque é uma zona de conforto. Ou seja, se eu sou chefe na minha instituição, eu ganho mais cotação se eu me juntar aos homens e tiver os discursos masculinos, não é? Tipo, essas mulheres são fofoqueiras, porque elas não sabem o que querem. Então, eu sou facilmente aceito no grupo das pessoas que têm mais poder, são os homens. Então, muitas vezes, não basta que eu esteja nesses lugares, mas eu tenho que estar consciente sobre qual é a agenda que eu tenho de género, qual é a agenda de igualdade que eu levo. Desafiar
esses aspectos todos culturais, tradicionais, né? São nocivos. E avançarmos. E precisamos muito, e daí a dizer-te parabéns até a DC Gênero, precisamos muito de trabalhar a questão dos homens, a questão da masculinidade. Muitas vezes tem a chave do problema. Até porque os homens aparecem em dois prismas aqui, né? Quando falamos das uniões prematuras. Como pai, como tio, é quem entrega a filha. Exatamente. Por outro, está do outro lado outro homem para recebê-la. Exatamente. Por colocá-la nessa situação de união prematura. Exatamente. Né? Até porque nós, as mulheres, muitas vezes costumamos dizer, estando neste esquema tradicional, muitas vezes as mulheres sempre pertencem a alguém. Primeiro quando pertencem ao pai, né? Depois quando pertencem ao marido. Então é preciso sair deste esquema e dizer à mulher que tu pertences a ti própria. Exatamente. E é interessante esse aspecto porque muita gente às vezes pensa de que nas sociedades ditas matrilineares do norte pensam que a mulher é que dita as regras, mas na verdade aparece o tio, irmão da mulher. Exatamente. Para confirmar esse aspecto de que sempre é um homem. Exatamente. As relações de poder estão sempre presentes nesta, seja matrilinear ou patrilinear. Então, sim. Mas o que é diferente também de ser patriarcal. Sim, eu posso ser de uma sociedade patrilinear, mas o sistema, os princípios são de um sistema patriarcal. Agora, uma coisa que acho que é importante também para os que estão nos a ouvir, a ver, é os impactos para as meninas, adolescentes que são submetidas à união prematura, à união forçada até muitas vezes. Olha, os impactos são muito grandes. Nós, como ROS, temos tido a experiência de trabalhar com meninas que são sobreviventes dessas uniões prematuras e outro tipo de violência, né, gravidezes precoces, abuso sexual. Se nós não temos uma assistência completa, adequada, os impactos perduram para sempre. Perduram para sempre. Então, a parte da saúde mental, que muitas vezes nós não trabalhamos, é extremamente importante, né? E a sociedade ainda não está preparada para isso. Podemos ver, por exemplo, quando nós temos uma vítima e começamos a dar assistência, 1 semana, 2 semanas depois, aquela vítima muitas vezes desaparece com a família. Depois já não querem contacto, não querem. Por quê? Por causa da pressão dos vizinhos, a pressão social. Mas tu foste meter o caso, não sei o que é teu tio, porque é teu pai, porque é da família, não sei o que. Então a gente quando volta lá, então a pessoa já não quer falar, não, já resolvi. Então, e é interessante ainda perceber que geralmente essa pressão social que é exercida sobre a mulher, ela é exercida para proteger o homem. Exatamente. O homem agressor. Exatamente. Vezes, não é? Então, não é nunca para proteger a própria mulher. Olha, e isso não é só ao nível da família, até ao nível de políticas públicas. Nós vemos a questão das maxi-saias, não é? Temos, portanto, foi decretada aquela norma, a regra de que as meninas têm que ter saias muito compridas. Mas diminuiu a violência? Não diminuiu. Não, há tanto assédio. Não, até eu tenho a impressão que aumentou muito mais. Mas para quem está atento, essa medida de dizer ponha a saia comprida, para que não sejas assediada ou violada, significa que a culpada ou o culpado é a roupa da menina. O professor, ele é um coitado. É um coitado que... Aliás, tentam sempre se colocar nessa posição, né, de coitados. Exatamente, exatamente. Então, isso é uma política pública, né? O que nós tivemos, o decreto 39, né, que a rapariga ficava grávida, era ela que era transferida para o curso da noite. É uma política pública, né? Então, significa que os nossos fazedores de políticas, os legisladores também ainda precisam também de serem expostos a estas reflexões sobre as normas sociais, expostos sobre mudarem os seus valores e crenças e atitudes e comportamentos. E comportamentos para com isso. Por quê? Que nós percebemos que aquilo que falamos há pouco tempo, do comportamento politicamente correto.
Então, muitos dos que acabam tendo que legislar e desenhar políticas, desenham políticas sem passar por um processo de reflexão profunda em que os seus valores sejam mudados a ponto de também influenciar no próprio desenho da política. Ou então, se for o caso da legislação, por exemplo. Nós temos aqui casos gritantes, mas a verdade é que, voltando à questão que eu colocava sobre o impacto que tem sobre a rapariga no nosso campo social e sociológico, é que temos visto que as famílias lideradas por uma mulher têm, por exemplo, quando ela tem a renda e tudo mais, consegue garantir melhor segurança alimentar e a educação das crianças. Mas as famílias em que são lideradas por um pai solteiro, neste caso, elas sofrem bastante em termos de segurança alimentar e educação, etc. Então, quando uma mulher, uma adolescente, é submetida a uma união prematura ou forçada, ela tem um impacto na educação dela. Muitas vezes o marido, o parceiro, neste caso, não permite que ela continue a estudar. Exato. Consequentemente, vai ser uma família construída ali que vai ter impacto sobre os seus filhos também. Exatamente. E esses filhos, por sua vez, também por terem surgido, crescido numa família extremamente fragilizada, porque a mãe não tinha uma boa educação completa, não tinha capacidade de prover, seguramente, afeta a segurança alimentar, afeta a questão dos valores, afeta a formação das crianças. Então, nós não percebemos que são gerações que se comprometem, que são comprometidas naquilo que chamamos de desenvolvimento do capital humano. Exato. Não é? Exato. Que é um investimento que a gente não está a fazer muito. Exatamente. Né? Porque tu tens a questão, tens o impacto econômico. Olha, houve um estudo que nós fizemos no ROSC, não me lembro bem dos números, não trouxe aqui, que nós mostramos o quanto o país perde por causa das uniões prematuras. Exato. Né? Quanto é que poderíamos poupar se nós não tivéssemos uniões prematuras, tanto no capítulo da educação como no capítulo da saúde. Portanto, os impactos não são só sociais, como as pessoas dizem, as uniões prematuras é um problema social, não é. É uma questão de desenvolvimento. Com certeza. Né? Exato. Porque tu depois aumentas o número de mortalidade, a meninas fístulas, que morrem, as fístulas, as doenças. Criminalidade. Nós temos sobreviventes de uniões prematuras, crianças hoje, que estão infectadas por diferentes doenças, incluindo a questão do HIV, não é? Então, depois é a questão psicológica também. Portanto, é um sonho que é cortado ali. Ela tem que começar logo a pensar que tem que fazer é sustentar o seu bebê e não é progredir nos seus estudos, né? E uma série de fatores que gira também à volta da família. Então, os impactos, de fato, são enormes, né? E se não são devidamente tratados, eles duram para sempre. Não só para a rapariga, como também para a sociedade. Eu até costumo dizer, olha, nós estamos todos concentrados nos ganhos do gás, do petróleo, e estamos a esquecer de investir no capital humano. Ontem ouvi uma coisa interessante na conferência que a Noite organizou sobre o Fundo Soberano, e que alguém dizia assim, não estamos só a investir nessa indústria minerativa e não nas pessoas. Daqui a 20 anos, nós vamos depender da indústria minerativa e não das pessoas. Né? Então, quer dizer que nós estamos a deixar as pessoas totalmente... Nós estávamos a ver os programas de reabilitação em Cabo Delgado, por exemplo. Quase 90% é para infraestrutura. Mas e as pessoas? E as pessoas? O setor mais produtivo que existe é a educação. Infelizmente, a educação não é olhada como um setor produtivo. São os outros setores. Mas produzir pessoas capazes, com competências, com conhecimento, com saúde, é o melhor investimento que um país pode fazer. Há uma outra questão que tem surgido, que temos, são números bastante assustadores quando olhamos para as gravidezes precoces, que de alguma forma se ligam. Né? Geralmente, quando... Lembra-se, Eugênio, quando fazemos o microassessment e colocamos uma afirmação que diz quando uma menina fica grávida, a menor fica grávida, a melhor digamos que os pais devem resposta é entregar esta menina a quem engravidou. E tem sido interessante, porque temos a volta, às vezes, de 40%, 60% de pessoas, e às vezes são pessoas, inclusive, que já foram expostas a vários cenários de reflexões acerca disto. Como é que nós podemos, digamos que,
mudar esta situação, porque é grave, né? Não temos esse entendimento de que, primeiro, é uma menor de idade, né? E depois não olhamos também para a componente de legislação, de lei, né? Porque é crime para já quando alguém explora ou abusa uma menor. Mas como é que a gente sai deste imbróglio? Para sair desse imbróglio, nós primeiro temos que acreditar e fazer tudo no sentido de dizer que a menina tem que... A primeira felicidade tem que ser da menina e do rapaz. Sim. Né? E a felicidade dela, muitas vezes, nós olhamos não em função daquela criança, mas olhamos em função do adulto. Essa coisa de dizer vamos casar é a honra da família. A honra, o que vão pensar da minha família? Né? E segundo, é a questão de dizer que o fim último de uma mulher é casar e ter filhos. Sim. Então, que casa agora, porque depois com 2 filhos, se calhar já ninguém vai querer casar, não sei o quê. Mas esse não deve ser o fim último. O fim último deve ser a felicidade plena da pessoa. Quer esteja casado, quer não esteja casado. Quer seja menina, quer seja rapaz, quer seja mulher ou um homem adulto. Primeiro é a felicidade plena da pessoa. Então, nós educamos a nossa sociedade, as nossas crianças, com esse fim último, né? Que ela tem que estar casada, ela tem que ser mãe, ela tem que ser filho. E quanto mais cedo resolver esse problema, melhor. E é interessante que essa educação surge de casa desde o início. Quer dizer que até quando se compram os brinquedos para as crianças, mostram que o rapaz ele tem que jogar bola, é arma e tudo. E a menina são as bonecas, panelas e tudo mais. Quer dizer que ela é preparada para o lar e o rapaz preparado para trabalhar no espaço público e tudo mais, não sei o quê. Só que o que acontece é que, ao preparar a menina para o espaço doméstico, nós esquecemos um aspecto extremamente importante, que primeiro passa pelo desenvolvimento, aquilo que a Benil bem dizia, essa felicidade plena passa por uma educação plena, formação boa, que permite dar habilidades, talentos às pessoas para poderem ter opções de empregabilidade, não é? Poder obter os empregos que melhor se adequam, consequentemente ter renda para poder construir não só uma família ou construir um lar, mas também ter opções que permitam fazer com que a pessoa ela se integre na sociedade, não vá para o crime, não pratique atividades criminosas, não entre no vício, por exemplo, eduque melhor os seus filhos. Então, quer dizer que essa questão do desenvolvimento humano da pessoa, que já falamos anteriormente, não é calculado, não é computado. Nós pensamos simplesmente que pronto, é uma questão social, como bem dizias, Benilde. Enquanto que não, tem impactos, é um círculo vicioso que vai dar desde problemas psicológicos, econômicos, políticos, criminalidade e tal. Quer dizer que, e nós não até de doença, né? Que o hospital depois acaba que vai sendo tratado, por exemplo, mas o tratamento é subsidiado pelo próprio Estado que pega dos impostos. A minha questão é, o Estado tem a ideia de tudo isto? Este ciclo eu acho que se calhar não tem a percepção ainda disso, né? Porque quando nós tivermos a real percepção, o Estado, as famílias também, o Estado e as famílias também, né? Que o investimento numa criança, o retorno é o dobro. Aliás, há estudos que mostram que se tu investes, acho que são 5, vamos falar em dólares, 5, que é o estudo, como eu vi o estudo, $5, se não me engano, numa criança, ou em cada dólar, tu tens o retorno de 16 dólares. Né? Então, nós quando começamos a fazer isso, nós vamos ver o quão é importante investir nas crianças. Até mesmo a questão da nutrição. Está claro, já todos nós sabemos que temos que investir do 0 aos 5 anos. É o tempo crucial. O investimento neste bebê, nesta criança bebê, vai determinar o seu grau de QI, de inteligência, de como ele pensa, de como... E nós vemos isso muitas vezes. As crianças que nós temos em casa, elas até são muito espertas. A gente tem um bebê de 1 ano, já faz isso, não sei o quê. Mas depois ele, quando entra para a escola, o nosso ensino não está preparado para maximizar aquilo. Então, ele começa a ficar
dentro daquele quadrado, aquela caixa. Ele castrado. Exatamente. Mas se tu notas antes, por exemplo, se nós temos tempo para as crianças, elas são muito evoluídas. Até 1, 2 já são muito evoluídas. E podemos aprender muito. Eu agora até aprendo muito com os meus filhos, né? Sim. Inclusive mesmo as formações que a gente faz. Há coisas que levo o transporte para as formações. Depois eu digo a todos, olha, isto aqui aprendi dos meus filhos. Exatamente. Eu não sabia. Exatamente. E podemos muito bem maximizar e aproveitar o máximo para passarmos uma mensagem ou para o mesmo processo de aprendizagem. Então, eu acho que é importante discutirmos, sobretudo, questões de educação. Sim. Na verdade, não podemos mudar o currículo todos os dias. Sim. Claro. Mas o que é que nós temos que ensinar às nossas crianças que de fato possa servir? E até olharmos isto de forma diferente. Por que nas zonas rurais, por exemplo, os pais não veem muita importância de colocar os filhos na escola? É porque ele termina e não vê utilidade entre aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele tem que aplicar. Então, o que é que nós temos que passar para as nossas crianças para que seja útil para elas, não é? Para o mercado, seja da localidade, do distrito, para que ele possa avançar. Então, isso é extremamente importante. Benilde, ao longo da nossa conversa trouxe várias mensagens, né? E chamaríamos até do nosso quadro Vamos Lá Combinar. Temos muitos Vamos Lá Combinar. Gostaria de convidar agora para deixar uma mensagem-chave, tanto ao estilo de Vamos Lá Combinar. Precisamos de combinar, tanto para resolvermos esses problemas, para sairmos, para deixarmos de continuar ou a perpetuar este ciclo, digamos que, das uniões prematuras que vivemos na nossa sociedade. Eu acho que uma das coisas mais importantes é olhar para raparigas e rapazes com os mesmos direitos. Dar os mesmos direitos que o rapaz tem de ir à escola, dar os mesmos direitos que a rapariga tem. A mesma dignidade que os rapazes têm, a mesma dignidade que as meninas têm. Isto é extremamente importante. A cultura tem que defender direitos iguais. A cultura não pode ser importante para um grupo e não ser para o outro. A cultura tem que ser cultura para todos nós, para mulheres e homens. A segunda coisa é que temos que investir muito na educação das pessoas. Uma educação que permita que elas depois se possam integrar numa sociedade, serem úteis para si próprias, ser úteis para a sua família, mas ser úteis para o seu país. Eu acho que isto é uma das chaves muito importantes. Dentre tantas outras, isto é extremamente... Se nós fizermos isso, as outras questões todas poderemos ultrapassar. Vamos lá combinar. Vamos investir na dignidade de forma igual, tanto seja para os meninos, assim como para as meninas, mas também vamos investir na educação. Então chegamos ao fim, né? Infelizmente estava tão interessante essa conversa. Mas ela voltará com certeza. Não, tem que voltar, porque acho que temos muitas coisas aqui para trazer. O nosso tempo é limitado, mas espero que os telespectadoras e telespectadores, os internautas tenham tido a oportunidade aqui de perceber um pouco mais sobre este quadro das uniões prematuras, acima de tudo, não só a questão do problema que a gente vive no dia a dia, mas também percebermos o que nós podemos fazer, em que áreas nós devemos investir para eliminarmos esta problemática, que é uma emergência. Tem que ficar claro que as uniões prematuras devem ser vistas também como uma emergência nacional. Fica bem, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada Benilde, obrigado, Benilde, por este momento tão maravilhoso. Esta conversa tão que cultiva bastante o conhecimento sobre esta área. Obrigada. Obrigado. Até breve. Até breve. Até breve. Fica bem. Tchau.